Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos. Aqui, irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje estamos entrando no 63º dia, onde estamos fazendo a leitura alternada Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento estamos no livro de Números, onde hoje nós iremos ler capítulo 14 e capítulo 15, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. Lembrando que a leitura bíblica é feita sem comentário dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pelas vossas orações. Continue para que nós possamos terminar este projeto da leitura dos 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, no período de um ano, se o Senhor permitir, certo? Em breve eu estarei posicionando a webcam e começaremos com oração. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia, estamos aqui, meu Pai, para mais um dia de leitura da Tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui perseverando. Já são, meu Pai, 63 dias consecutivos de leitura da Tua palavra, e que possamos terminar, meu Senhor, no prazo de um ano, para que possamos ser edificados e, principalmente, coloquemos em prática tudo que é lido e absorvido aqui através de nossos olhos e dos nossos ouvidos. Ah, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nesta manhã nós estarmos aqui para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente esta segunda-feira e que todos que participam deste projeto também continuem perseverando para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Eu te oro, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus amigos. Hoje, Números, capítulo 14 e capítulo 15, certo? Capítulo 14 tem como subtítulo: Os israelitas querem voltar para o Egito. Versículo 1 fala: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nulo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E tirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem,
As nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, assim que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim falei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Vamos agora para o segundo capítulo do dia de hoje, Números capítulo 15,
tem como subtítulo a repetição de diversas leis. Versículo 1 fala: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir o voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor, fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para libação preparareis a quarta parte de um hin, para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E, quando preparares novilho para holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares, de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada, em cheiro suave, ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, a ele, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, com a oferta da ira. Assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E, quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará a propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta, oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E, se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar. Quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que isto fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado.
E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, que os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento, Números 14 e Números capítulo 15. Leitura esta concluída. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, certo? Iremos para o capítulo 13. A leitura somente irá até o versículo 12. Atos 13 tem como subtítulo: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Atos 13, versículo 1 fala: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Somente esta pequena leitura, meus amados amigos e irmãos. Hoje estamos dando fim à leitura. Graças a Deus, leitura terminada e concluída com sucesso. Vamos aqui orar, agradecendo ao Senhor. Pai, a Ti, Deus, toda honra, toda glória, e a Ti todo louvor. Muito obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e mais um dia foi vencido, meu Pai. Mais um dia de leitura da Tua poderosa palavra. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está engajado neste projeto. Dá um dia de livramento para eles, nas suas casas, suas famílias, seus trabalhos, suas faculdades, suas escolas, onde eles estiverem, meu Pai, seus plantões. Oh, Deus, tem misericórdia, guarda do trânsito violento, guarda do homem violento, guarda do perigo das facções.
Guarda do perigo, Pai, do homem enganador, da mulher enganadora, de todos aqueles que querem tirar nossa paz, sossego. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus. E que possamos a cada dia, Pai, estar aqui, perseverando na tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Pai, pelo nosso deitar e nosso levantar. E muito obrigado por estarmos aqui diante da tua palavra para mais um dia de meditação concluída, para a honra e glória do teu nome. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom é o Senhor. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos. Vamos aqui, como é de costume, pegar o nosso plano de leitura. Tudo bem? 63º dia, Números 14 e 15. Foi o livro lido do Antigo Testamento, 2 capítulos. Depois pulamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 12. Hoje, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Tenham todos um excelente dia e que o Senhor abençoe grandemente as suas vidas. Até mais.